Recording in progress. Please share with us how the amazing X39 technology works. We got a lot of brand partners that are brand new, so they really want to hear from you. And then we got some highly sophisticated, educated doctors in the room, so kind of relate to all of them how this technology works. Yeah, so the first thing to understand, I suppose, is that our bodies are based on light as a form of communication. We have a bioelectrical system in our body, which is all based on math and geometry. And if we can understand what this biological code is, we can do some really remarkable things with it. So the current direction of my research is looking at species that are immortal and looking at codes, the mathematical codes that we find in the Bible and mathematical codes that we find in nature, which I now think of as being God's fingerprint. And we can use this information to support the body's natural healing systems in ways that haven't been available before. So with the patches, which is one of many different technologies that we'll come out with. I know we'll probably talk a little bit about what's in store for the future, which is incredibly exciting. But on the patches, because this is our foundational technology and our foundational products, they stimulate the skin with a blend of different wavelengths of light that are modulated to contain information. So what does this mean? If we think of laser communications, which have been around for many, many decades now, and that's how fiber optics work. We're going to take a laser, we modulate the light to contain information, and then at the receiving end, that light is unpacked and decoded, and now we can hear voice or see video. So the human body essentially works the same way, meaning that light is emitted from the cells. And actually, how light is emitted from the cells is an incredibly fascinating subject because it's coming from the DNA and the hydrogen bonds in the DNA. And that light emission has actually come from the spiritual realm, you might say. But what this all means is that in the thousands and thousands of different biochemical reactions that are occurring at any one time, there are pulses of coherent laser-like light that is emitted from the DNA, emitted from the cells, and this orchestrates and initiates the changing biochemical environment in the cell. So what this means is that now, through normal course of aging, our glutathione or our copper peptide levels would decrease. But if we know the code where we can stimulate the skin and communicate with the body and say, hey, I'd like to increase those copper peptide levels, and I want to improve the activity of the stem cells in the body. If we know that code, then it's nothing more complicated than stimulating the skin with those wavelengths of light to instruct the cells to elevate the copper peptide. And the exciting thing is that that's only the beginning. What we can do with light-based technology is nothing short of extraordinary. Bom, peço desculpa aqui, pequena interrupção para quem está em direto. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Estamos hoje a iniciar aqui mais uma sessão de parte de produto ou parte científica, para quem gosta mais desse termo, porque é importante que todos percebam que o trabalho que todos nós fazemos aqui na LifeWave tem uma base científica muito forte. Portanto, queria desde já dar os parabéns a todos que estão aqui hoje, convidados também, pessoas que eu sei que têm muita curiosidade de perceber
como é que tudo isto funciona em termos científicos. Começo por me apresentar, meu nome é Rui Miguel Coelho, sou um brand partner da empresa, sou alguém muito curioso também sobre parte de produto científico, mas começo já por dizer a todos que não tenho uma formação médica de base, sou uma pessoa formada na área de economia, na área de gestão de empresas, gestão de marcas, mas a razão pela qual eu hoje estou aqui a fazer um bocadinho de anfitrião para algumas pessoas extraordinárias que vão hoje aqui falar, é precisamente porque nós temos na mão algo, que isto teve com um pouquinho de atenção a este vídeo inicial do Dr. David Schmidt, que é absolutamente, eu diria em inglês, mind-blowing. Parece que é qualquer coisa que nos transcende o conhecimento, o pensamento, a nossa forma de pensar sobre saúde, e é um pouquinho isto que hoje nós vamos fazer, que é perceber um pouco, nomeadamente para quem está a receber esta gravação, porque há pessoas que não vão assistir ao vivo e vão depois ver a gravação, perceber um pouquinho afinal o que é que está por trás daquilo que nós dizemos todos que é algo transcendental, que é algo que se calhar está há muitos anos à frente da sua época, porque temos aqui um inventor, um cientista, um investidor, um curioso de vida também, o Dr. David Schmidt, que realmente nos brindou com a possibilidade de nós termos uma tecnologia muito avançada, simples, que é a coisa que mais me comove, entre aspas, porque é extremamente simples, extraordinariamente simples mesmo, quando nós percebemos o fundamento, mas muito poderosa no sentido de nos transformar os sinais biológicos, a estrutura que nós temos também aqui. Então, queria só começar por a perguntar se o meu som está a chegar bem aí. Eu penso que sim, já fiz aqui os testes iniciais, penso que sim, coloquem só aqui de 1 a 10 quem está a ver no chat em direto, só para eu ter a certeza. Estamos aqui a acompanhar também aqui no nosso sistema aqui de suporte online, para quem eventualmente possa colocar alguma pergunta. Aproveito já para dizer que esta sessão vai estar aberta a perguntas também, portanto coloquem, se possível, também aqui no chat ou então no grupo que se chama grupo Pergunta ao Dr. Paulo Pereira, que é um grupo do WhatsApp, quem está sabe que pode colocar lá algumas questões, vamos tentar responder ao maior número possível de questões hoje e acima de tudo clarificar, porque a ideia, já vou explicar um bocadinho as regras para quem está há menos tempo aqui nos grupos, o que é que nós fazemos, porque é que nós fazemos e quais são os princípios desta transmissão. Mais importante, o grande princípio que nós fazemos aqui é ajudar pessoas a ter melhor saúde, mais vida, mais esperança de terem uma vida plena e profunda através de uma tecnologia chamada fotobiomodulação. Bom, eu quero apenas dizer que o meu papel aqui é tentar organizar, introduzir aqui algumas ideias, ajudar também alguns dos especialistas que estão aqui a ter o seu tempo e a sua voz aqui também, mas queria convidar-vos a colocar questões também aqui online, neste grupo aqui também, e eu depois vou tentando, com as perguntas que já temos, também introduzi-las à medida de disponibilidade também quer do Dr. José Paulo Pereira, quer também do Dr. Otávio Melo, e hoje vamos ter também duas convidadas muito especiais. Vamos ter a doutora Maria Pinto, que é quem aproveito já para mandar um grande beijinho, que sei que hoje fez também um esforço grande para estar aqui connosco, e a doutora Viana, que ainda está em consultas, acaba de mandar aqui uma mensagem, dizer que está a terminar as consultas, para ver se ainda consegue entrar. Portanto, se os quatro cavaleiros das células terminais redondas puderem se juntar a nós, então vai ser extraordinário, porque vai ser uma sessão muito, muito rica e muito poderosa para quem nos vê e que tem sempre questões que é natural. Bom, queria começar também por explicar que o conceito que nós fazemos à quarta-feira com o Dr. José Paulo Pereira é precisamente ter a possibilidade de nós também explicarmos um pouco, afinal, que visão é esta deste homem do David Schmidt, que tem criado também tanto furor a nível internacional e que nos ajuda também aqui a provar que é possível criar um novo mecanismo de visão global para a vida através daquilo que ele, como inventor, conseguiu perceber que era possível também dar ao mundo. E já vão perceber porque é que é tão simples e a razão pela qual ele tornou isto muito simples foi precisamente para que todos nós pudéssemos ter acesso sem grande complicação a uma tecnologia que é superior. Portanto, queria começar também por dizer que nós vamos ter aqui uma pequena visão do que é o pensamento do David Schmidt, como é que ele pensa. Eu já tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente mais de uma vez e posso dizer que é um homem extraordinário, extremamente acessível, um pouquinho reservado, portanto, uma pessoa que gosta de estar nos seus laboratórios a criar, mas uma pessoa extremamente generosa, porque eu acho que ele deu algo extraordinário ao mundo. Portanto, vamos ter o Dr. Paulo Pereira a responder a várias perguntas, mas também aqui a intervir a explicar-nos o conceito base. O Dr. José Paulo Pereira é um médico especialista em medicina energética integrativa, é alguém com quem tenho aprendido muito sobre esta base de saúde e de energia, um conceito que eu adoro dizer assim à boca cheia, que foi o Dr. José Paulo Pereira que me ensinou, que foi, o termo chama-se homeostase, que é a nossa tendência para o equilíbrio. O Dr. José Paulo Pereira também tem uma pós-graduação em neurociências
é alguém que pratica esta clínica médica há mais de 30 anos, tem acompanhado também numa outra fase da sua vida atletas de competição e é pioneiro na nanotecnologia. Ou seja, foi alguém que começou na Europa ainda em 2022, quando havia muito pouco conhecimento da forma como isto trabalhava. Paulo Pereira já fazia a sua investigação e já tinha resultados extraordinários. Quem sabe hoje vamos falar de um ou outro desses testemunhos. Bom, queria dizer a todos, especialmente para quem está a ver a gravação, que há 4 princípios que nós fazemos sempre nestas sessões. Primeiro, nunca complicar. É um grande... Às vezes os grandes especialistas escondem-se, ou os especialistas, entre aspas, escondem-se atrás de palavras complicadas, de gráficos muito difíceis de ler, ou de explicações muito complexas e profundas que nos perdem a todos. Aquilo que o Paulo Pereira defende e que eu adoro seguir, como penso que outros especialistas estão aqui hoje, é exatamente tentar tornar simples aquilo que outros tornam complicado. Portanto, tentar simplificar é o princípio máximo que nós fazemos. Segundo, nunca tornar muito científico. O que é isto? Científico, ter uma explicação científica demasiado robusta, afugenta as pessoas, afasta as pessoas, porque se sentem impotentes para entender. Por mais que seja um conhecimento, uma sapiência extraordinária, afasta as pessoas. Pode parecer que está a dar uma segurança, porque a pessoa é uma sumidade naquela área, mas as pessoas já se perderam no mapa do alinhamento emocional com aquela pessoa. Parece uma referência que não faz muito sentido. Então, José Paulo Pereira, desde o início, nunca complicou a parte científica para permitir que toda a gente esteja dentro deste alcance. Terceiro, aqui não fazemos consultas, nem nunca vamos fazer análise de exames. Ou seja, não vamos mostrar exames, não vamos fazer análise, não vamos dizer o que aconteceu no antes e no depois com exames à frente, até porque podia ser uma usurpação de contexto médico, ou seja, exames que foram tirados num determinado tipo de contexto, vamos estar a extrapolá-los para um contexto totalmente diferente e pode ser extremamente perigoso, porque pode inclusive dar origem a pessoas que podem pensar que podem ter o mesmo tipo de enquadramento e depois os resultados não são nem de perto nem de longe iguais, por mil e uma razões, e podemos estar aqui a dar origem a uma falsa expectativa que não é correta. Quarto, estimular sempre a procura de mais conhecimento. Porquê? Porque a maior parte da informação que nós passamos aqui está disponível em muitas fontes. Então a ideia é muito despertar a curiosidade para que a pessoa vá procurar, vá se instruir, ou então pergunte a um especialista. Claro, temos muitos, felizmente, nos nossos grupos, com uma enorme qualidade. Perguntem à pessoa como saber mais. Estudos, que links, que vídeos, que conhecimento. E vão ver que os melhores estão sempre prontos para dar esta informação. Não é reter a informação para eles, para depois poderem ter o seu cantinho, seja para fazer consultas, seja para fazer, para ter uma referência do alto, nunca. E aqui a ideia nunca é conduzir ninguém a uma consulta, é esclarecer, tentar perceber um pouquinho qual é a base simples. Aliás, como dizia o Einstein, que está aqui na imagem, se nós não conseguimos, ou se alguém não consegue explicar de forma simples, então é porque não percebeu de forma profunda o suficiente, não a percebeu. E portanto é este o princípio que nós fazemos aqui todos. Quero começar, compete-me a mim fazer esta parte, falar um bocadinho do Dr. David Schmidt, porque nós percebemos uma coisa, às vezes entendemos a tecnologia, mas não entendemos quem está por detrás, e portanto queria hoje também dizer que nós decidimos que às quartas-feiras nós vamos ter um pequeno apontamento com o Dr. Paulo Pereira, o Dr. Otávio também, falar ligeiramente sobre algumas facetas de vida do David Schmidt. Porquê? Porque só entendendo este homem é que se entende a tecnologia como ela foi criada, ou seja, indo à origem da forma como este homem viveu, como se inspirou, é que nós vamos entender, na verdade, o que é que está por detrás do mecanismo que hoje nos permite dizer que temos algo extraordinário nas mãos. Então, eu queria apenas em 5, 7 minutos dar 3 notas novas sobre o perfil do David Schmidt. Como é que ele chegou a este ponto, para vocês perceberem, afinal, o que é que nós temos aqui. A razão pela qual também o faço é que já tive a oportunidade de estar presencialmente com ele, de conviver, trocar impressões, de ouvir a explicação dele, as novidades do que vai entrar no mercado, como é que ele faz perguntas para que o que ele cria tenha aderência também naquilo que é a nossa comunidade, e portanto isso também me dá muito à vontade de dizer que eu acho que tenho um pouquinho de contacto com o homem que criou isto, e ao fazê-lo posso também dizer um pouquinho do que está por detrás. Então, eu quero dizer hoje uma coisa que tem que ver com a forma como ele criou o início dos inícios. Foi num laboratório, neste caso na Geórgia, onde ele tinha um laboratório onde durante 3 anos estudou uma coisa chamada Vortex de água. Ou seja, imaginem um vortex, imaginem uma espiral, um remoinho, vamos dizer assim, talvez seja melhor, um remoinho que é uma espécie de uma pressão que afunila para um determinado ponto em água. E o que o David Schmidt percebeu
é que esta tecnologia do Vortex também existe em outros fenómenos da natureza, nomeadamente na energia solar. E isto é aquilo que mais me impressiona, é as analogias que ele faz. Ele faz também outras analogias, ele vai estudar animais que têm uma grande longevidade, têm longevidade de centenas e centenas de anos, para ver como é que pode fazer uma aplicação à biologia humana. O que é que se pode aprender com as lagostas, o que é que se pode aprender com o tanigrado, que é um ser biológico que sobrevive às mais extremas temperaturas, e o que é que nós podemos inferir daí para estudar para o nosso próprio corpo. E quando ele estuda isto nos animais, ele está a tentar perceber que respostas podemos ter nós no nosso próprio corpo. Portanto, foi no laboratório na Geórgia que ele percebeu que esta lógica do vórtex podia ser a comunicação, o princípio da comunicação celular. E isto abriu portas para que ele percebesse que havia, através da luz e do laser, da tecnologia de promoção da luz em laser, a forma como este vórtex consegue produzir este ponto focal é a mesmíssima forma como a energia das células pode ser alterada através de uma tecnologia ou de uma luz que se assemelha à luz laser. Se vocês pensarem no PET que estão a ver aqui, nesta senhora aqui do lado direito, este círculo redondo que faz é uma aplicação tipo laser, vai estimular as células com um determinado tipo de comunicação, com a chamada fotobiomodulação, que mais à frente já vou pedir ao Dr. Paulo Pereira para explicar um pouco. Portanto, primeira coisa, este homem devotou 3 anos da vida para descobrir a analogia entre sistemas de vórtex ou remoinhos de água com a aplicação de luz nas células. Portanto, devemos esta tecnologia a uma aplicação também de 3 anos dedicada para perceber como é que esta analogia podia funcionar nas nossas células. Portanto, isto é um primeiro de nota. Este homem é não diria que seja um rato de laboratório, mas é alguém que tem uma capacidade de foco, de compromisso com resultados que eu vi em muito poucas pessoas. Segunda curiosidade que queria dizer-vos também, é exatamente perceber que este homem tem uma inspiração enfim, simbologias de heróis de banda desenhada. Eu até vou interromper aqui, que é uma curiosidade. O David Schmidt aparece muitas vezes nas transmissões deles com uma imagem do Homem de Ferro atrás. Ele aparece assim atrás na bancada dele, ou não sei onde é que é. Aliás, ninguém sabe onde é que ele trabalha, esta é que era a verdade. Já muitas pessoas tentaram perceber qual é o escritório verdadeiro dele e ele não revela, porque ele quer manter total anonimato e saber que ninguém o descubra quando ele está focado. Então ele tem sempre um boneco do Homem de Ferro por uma característica, que é uma coisa que ele me explicou, que eu quero que vocês percebam. O Homem de Ferro tem o seu grande poder na capa, naquela armadura que ele criou. Não sei se vocês gostam. Já agora coloquem-me aqui, para quem conhece o Homem de Ferro, ponham escrevam para quem gosta deste tipo de coisa e para quem conhece a história do Homem de Ferro. Se não conhecerem também está tudo bem, é fácil de explicar. É um super-herói que é um homem comum, ou uma mulher comum, vamos dizer assim, que quando veste aquela armadura parece que se transfigura. E a verdade é que o David Schmidt diz, e ele também já me contou isto, que quando ele pensa no Homem de Ferro, ele pensa no efeito X-79 combinado com o X-49. Nós falamos muito do X-79, na verdade, mas o X-49 também é outro dos produtos estrela que nós temos na empresa, que permite uma coisa que é extraordinária, que é criar uma caixa de energia, que eu vou mostrar aqui na minha mão, estou a ver aqui o X-49. Este é o tradicional, o X-39, todos nós falamos. Este é o X-49, que faz um efeito como se fosse uma estrutura de energia que nos protege. Protege do quê? Ondas eletromagnéticas que são nocivas. Todos nós andamos em campos eletromagnéticos muito complicados, com tudo que seja redes Wi-Fi, tudo que seja 5G, tudo que seja a estrutura eletromagnética onde nos rodeamos, afeta os campos de vibração do corpo e também da mente, do cérebro. Então ele criou um sistema, isto é a coisa mais extraordinária, como se fosse um homem de ferro, uma mulher de ferro, que nos permite ter uma capa protetora em permanência. Eu hoje estou a usar o X39 mais o meu X49. Hoje, curiosamente, também usei o glutationa diretamente no fígado, porque às vezes precisamos fazer alguma limpeza. Não é apenas por questão física, mas também por questão emocional. E de facto lembro-me sempre desta investigação de David Schmidt, como se estivesse a estudar os super-heróis e o que é que nós podemos aprender com eles para a nossa própria vida. Portanto, quando vocês usam o X39 ou o X49, vocês criam uma capa, chama-se tecnicamente um campo de energia de Faraday, uma gaiola de Faraday. Não quero entrar em coisas muito complicadas, mas é como se fosse uma espécie de um invólucro que nos protege. Isto é uma coisa extraordinária. Inspiração de banda desenhada, vocês podem achar piada ou estranho, mas ele inspirou-se em coisas comuns que todos nós temos acesso. Que é uma coisa que eu adoro neste homem. Ele inspira-se na realidade, naquilo que está ao nosso dispor para pensar. Portanto, terceira nota.
Esta é a segunda nota. Terceira nota. Exatamente o facto de de haver aqui a possibilidade de nós termos algo que não é médico, ou seja, não é um dispositivo médico. E porquê é que isto é muito importante? Até vou colocar novamente aqui a imagem do David Schmidt. Porquê? Porque o David Schmidt não quer que isto seja uma coisa apenas para médicos. Se este dispositivo que nós temos no corpo podia perfeitamente ser um dispositivo com tecnologia avançada, complexa, ela é avançada, mas não é complexa, no sentido de ser manuseável apenas por médicos, vocês não poderiam, provavelmente neste momento, nem estar a usar, eu não estaria aqui a falar, isto não tinha tido a propagação que teve, porque estava nas mãos dos médicos, com todo o respeito por eles, mas era um segredo bem guardado num gabinete. E não teria a propagação, porque eu não teria a autorização para falar, para manusear, para explicar, porque estava apenas confinado a médicos. Então, isto eu queria dizer que é uma coisa muito importante. Aquilo que o David Schmidt fez, podia ter tornado isto muito diferente, foi criar um dispositivo que fosse o menos médico possível. E aí é que está o segredo do gênio. Porque se fosse realmente tão médico assim, nós hoje não estamos aqui a falar. Eu não teria a possibilidade de falar com vocês sobre isto. Mas a verdade é que ele quis tornar isto tão simples que qualquer pessoa pudesse usar, compreender e partilhar. Portanto, um dos segredos do crescimento é não ser um dispositivo médico. Não sei se vocês sabem, mas os dispositivos médicos na União Europeia são de categoria 1, 2 ou 3. Ou seja, por diferentes categorias, cada um tem que ter uma autorização diferente para poder manusear e aplicar. Neste caso, não é verdade que seja necessário. Então, qualquer pessoa pode ter acesso, pode aplicar e pode ter os benefícios, que eu acho que é exatamente a visão de gênio deste homem, David Schmidt, que quis criar uma coisa que todos nós pudéssemos usufruir. Está bem? Então, ficam aqui 3 curiosidades sobre o David Schmidt, para vocês perceberem que há uma mente por detrás de tudo o que nós estamos a criar aqui, que é aquilo que nos permite hoje ter esta maravilha em termos de capacidade de nós podermos também influenciar a vida dos outros. Eu queria desde já passar a palavra aqui ao Dr. José Paulo Pereira, queria pedir que ele ligasse o microfone e que desse aqui um alô, que até falasse brevemente sobre ele, porque há muita gente que se calhar não o conhece e não sabe um bocadinho dele, da história dele, mas eu sei que ele já está aqui na sala, queria só que ele se apresentasse, falasse aqui um pouquinho, e queria perguntar ao Paulo Pereira, na perspectiva dele, afinal, onde é que reside o gênio deste homem e como é que nós podemos encarar estes dispositivos chamados Cisterão. Uma boa noite a todos. Miguel, boa noite para ti, em especial, que organizas isto todas as quartas-feiras, incansavelmente, e com uma energia que é difícil de repetir. Nós não conseguimos ter a tua energia com certeza. E ela é visível permanentemente. Não paras, dormes pouco, etc, etc. Não sei como é que aguentas, mas eu já te disse várias vezes, cuidado, que isto não é de ferro. Não és como um homem de ferro e um dia vais entrar em burnout. Ora bem, o que é que eu tenho a dizer em relação a esta situação? Já há algum tempo, desde que nós, os dois, começámos a olhar para isto, para o X39, que eu venho dizendo que isto é uma situação extraordinária, inesperada, e que, pela eficácia e pela simplicidade com que é trabalhado, pode ser um sinal daquilo que eu acho que está a acontecer neste momento, ou está a começar a acontecer. Não é só com o X39, há outras coisas, que é estarmos a entrar num novo paradigma médico. Se nós estudarmos epistemologia, que é a história da ciência, do conhecimento, nós vamos ver que o avanço do nosso nível de conhecimento é feito por etapas. E essas etapas, esses marcos, correspondem a uma mudança de paradigma. E acho que nós estamos aqui a entrar numa situação dessas, de mudança de paradigma. Devo dizer que não somos só nós a utilizar coisas parecidas. Já há mais empresas a fazê-lo. Não são forçosamente iguais ao nosso PETS, não têm a mesma característica, não têm a mesma eficácia. Não têm a mesma eficácia porque só tratam coisas muito, muito específicas. Mas, de qualquer maneira, é um sinal que nos vai empurrando a nós também, no sentido de mantermos ou ganharmos mais coragem para avançar ainda mais. Portanto, eu espero que o Dr. David Schmidt esteja efetivamente a avançar, porque isto carece
realmente de continuidade nos estudos e de modo a ter uma aplicabilidade mais alargada, mais eficaz e de modo a manter-nos ou a tornarmos-nos, melhor dizendo, pessoas com mais saúde. E o grande objetivo é esse, é nós podermos ter uma perspectiva de que estamos a fazer algo que nós fazemos em casa, com aquela simplicidade que falámos desde o princípio, fazemos em casa, calmamente, não precisamos nos deslocar a nenhum centro de saúde, a nenhuma clínica, nem nada disso. Vamos fazendo todos os dias, vamos colocando o nosso patch e as coisas vão aparecendo. E, portanto, só um homem com uma cabeça realmente muito extraordinária é que podia pensar nisto. Usar a luz do próprio corpo para fazer alterações bioquímicas. Sem contacto nenhum com substâncias ativas, pudessem eventualmente, sendo absorvidas pela pele, originar efeitos secundários. Não existe nada disso. A alteração, ou o mecanismo, melhor dizendo, é da área da física e não da química. Ok? E como eu estava a dizer, utilizar a luz do próprio corpo para provocar alterações dentro do nosso organismo, alterações bioquímicas, só pode sair de uma cabeça diferente. Porque eu acho que ninguém tinha pensado nisso até este momento. Eu não sei, Miguel. Olha, eu se calhar fazia aqui uma ronda inicial, depois passava-te para tu explicares o conceito. Temos alguns slides para te ajudar também a explicar. Queria fazer só uma ronda rápida, passar aqui pelo Dr. Otávio e depois pela doutora Maria Pinto, e permitir que eles possam exatamente responder da mesma forma, que era, afinal, o que é que eles sentem que está por trás deste gênio e o que é que eles sentem que realmente é verdadeiramente inovador. Dá uma primeira ronda ao Dr. Otávio, se ele puder só ligar aqui o microfone, depois a doutora Maria Pinto e depois, se calhar, passar aqui para a doutora Viana, uma pincelada rápida de 3, 5 minutos e depois podemos explicar o conceito para todos e depois podemos também responder algumas perguntas. Dr. Otávio, penso que já estamos aqui juntos. Dr. Otávio, diretamente hoje do Brasil, deu-nos o privilégio de estarmos presencialmente com ele na semana passada, mas já teve que voltar ao Brasil. Portanto, neste momento, a partir de Belo Horizonte, um abraço em português, neste caso do Brasil, mas sempre juntos em termos de alma. Dr. Otávio, meu querido amigo, como é que tu vês também este gênio deste homem a poder também tocar vidas? O que é que este homem tem de diferente que também sentes na tua prática diária? Boa noite, Rui. Boa noite a todos. Agora nem sei mais se eu estou indo ou se eu estou vindo, né, Rui? Se eu estou a ir ou a vir. Na ponte aérea BH-Lisboa agora ficou cada vez mais comum na minha vida, graças a Deus. E realmente, graças aí ao trabalho formidável dessa pessoa que eu entendo que veio para mudar vidas, né, o David Smith, e com uma grande facilidade, eu acho que essa é a palavra, né? Eu estava aqui me preparando aqui, né, pensando, poxa, o que eu vou falar hoje, né, para essas pessoas? Eu estou a ler esse livro, vou mostrar aqui para vocês, O Fenômeno Life Wave, certo? É um livro que foi escrito pelo Peter Hagner com o próprio David Smith junto, e é onde eles explicam, né? Ou seja, como é que isso aí foi criado, como é que foi, né? Tinha um outro livro que está aqui, que chegou para mim essa semana, que eu até mostrei para o Rui Miguel, né? Que é falando sobre o peptídeo de cobre, que está na minha sequência aqui de leitura. E muitos de nós conhecemos isso aqui, ó. Alguém sabe o que é isso aqui? Quem souber o que é, escreve aí para a gente no chat. Isso aqui é uma caneta de... Deixa eu colocar aqui de maneira que vocês consigam ver. Uma caneta de... Cadê? Deixa eu apontar para a câmera. Vocês não vão ver porque está no infravermelho. Deixa eu ligar aqui no... Aqui, agora sim. Agora eu pus o vermelho, certo? Infravermelho vocês não vê porque o infravermelho não é visível, não é isso? O infravermelho é invisível aos olhos humanos, né? Entretanto, existe uma tecnologia que nós utilizamos aí nos sistemas de segurança, aeroportos, né, que são as câmeras de infravermelho, né? Então, né, mais para frente, aí, se o Rui Miguel me der a oportunidade, eu vou explicar essa diferença, né? E o que o David Smith tem de grande benefício para a gente, que eu vejo? É uma pessoa disruptiva, porque ele uniu os conhecimentos da medicina tradicional, da acupressão, que é uma divisão da medicina tradicional chinesa, né? Ou seja, vou falar assim que é uma ciência
que foi baseada em milênios de experiência dos chineses com os pontos de energia do corpo, e associado a essa ancestralidade oriental, ele agregou a tecnologia da nanotecnologia, do infravermelho, e nos trouxe aí uma fusão de dois mundos, o mundo tradicional com o mundo moderno. E isso não é realmente qualquer pessoa que consegue fazer essa translação, essa conexão entre o passado, o ancestral, e o futuro, né? Ou seja, o inovador, o tecnológico. Ô Rui, acho que por aqui eu fico por enquanto, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais aí sobre a tecnologia, se você me der oportunidade. Vou dar a oportunidade e mais. Eu queria que vocês percebam que estamos a falar da vida de um homem. Ele investiu, repara, ele não é apenas um curioso, ele não é um teórico. Ele investiu o dinheiro dele e foi buscar investidores para ele poder criar isto. Ou seja, ele arriscou. Ele teve na linha do risco. Reparem, ele investiu 3 anos da vida. Para quem percebe que são 3 anos, estamos a falar de 36 meses para uma coisa que podia não ter resultado. Aliás, vocês já sabem a história por trás do nome X39. Foi a 39ª vez que a tecnologia conseguiu ser afinada e apurada para termos a versão de hoje. Portanto, vamos falar de alguém que investiu milhões, investiu tempo, reputação para criar uma coisa para o mundo inteiro. E ainda hoje é sujeito a crítica porque há pessoas que não compreendem que o criticam e até que o perseguem, porque obviamente que isto é muito complicado para a indústria farmacêutica encontrar conviver-se de forma saudável com esta tecnologia que obviamente dispensa, não diria que dispensa, mas que concorre talvez diretamente com esta forma de ver saúde, que não depende dos químicos e que tem outra forma de ativação. E é óbvio que há muita gente a quem isto é muito caro e que é óbvio que também toca nas pessoas. Então eu queria só terminar aqui a ronda com a doutora Maria Pinto e depois passar à doutora Viana, que sei que está aqui, com um bocadinho dela. Maria, não sei se podes, Maria, só ligar aqui o teu microfone, por favor. Deixa-me só aqui ligar, porque eu sei que tu não te... está, já tens o microfone ligado? Alô, viva, boa noite. Alô? Estão a ouvir? Boa Epá, o noite. meu nome está aqui trocado, nem percebo porquê. Não há problema, acontece. Não há problema. Não sei, eu depois já tento corrigir. Estou com um portátil também de backup. Então, boa noite a todos. Muito grata já ao Dr. Paulo e ao Dr. Otávio, que uma pessoa fica deliciada a ouvi-lo, já nem sabe o que é que vai falar. Mas aqui um bocadinho agora na sequência e falando aqui de outro tema que são nutrientes, não é? Até porque, como eu venho de nutrição funcional e o Dr. David Schmidt tem planeado para este ano agregar aqui algo muito importante para que os adesivos possam ainda mostrar mais resultados às pessoas, uma vez que, por exemplo, o povo americano tem um déficit de nutrientes na sua alimentação muito elevado e às vezes é por esse motivo também que os adesivos podem não funcionar conforme é esperado, porque falta matéria-prima para que o corpo consiga realmente se recuperar. Não basta só regenerar células, nós também precisamos ter nutrientes. E então este ano vamos ter aqui também 2 novidades, que são os suplementos da LifeWave pela primeira vez, e que um é para usarmos durante o dia com nutrientes muito importantes e outro também à noite, com coisas realmente inovadoras. Então, eu acho que o Dr. David Schmidt, tudo aquilo que ele tem feito ao longo destes 20 e muitos anos, a empresa tem 20 anos, mas isto é um trabalho que já vem anteriormente a isso, ele tem analisado, no fundo, a saúde humana numa perspectiva de mantê-la sem que hajam agentes agressores, não é? E, portanto, tudo o que ele tem colocado ao serviço de todos nós são coisas que visam a melhorar a nossa saúde sem efeitos secundários. E isto é realmente uma proeza, porque hoje em dia nós sabemos que quando precisamos de um tratamento há sempre um efeito colateral, não é? Se falarmos, por exemplo, de medicação, há sempre um efeito colateral. E aqui, nesta empresa, não temos isso. E, portanto, eu acho que isto é, como diz o Dr. Paulo, uma mudança de paradigma a vários níveis, não é? E também é muito bom nós podermos medir isso, como o Dr. Otávio mostrou ali também a câmara dele de infravermelho, não é? Que dá para fazer uma termografia antes e depois da utilização dos patches, não é? E vermos que realmente há uma baixa da inflamação no corpo. E hoje todas as doenças têm uma raiz inflamatória, uns mais, outros menos, num sítio ou noutro, não é? Então, hoje nós temos muitos agentes agressores
que vão inflamando o corpo, não é? Não é só, hoje falaste da glutationa também, Miguel, que também tem um suporte a nível emocional, isso também acaba por acidificar o nosso corpo muitas vezes e nem sempre temos isso na nossa mente. E nós temos aqui um conjunto de produtos que realmente nos podem dar suporte em diversas áreas, que de outra forma não seria possível. E pronto, para já. Bom, olha, adoro ouvir-te e queria muito agradecer o teu bocadinho hoje. Eu sou uma pessoa que admiro imenso porque tu entendes a ligação de todo o corpo e percebeste esta primeira, aliás, queria-te dar também aqui o reconhecimento que tu és das pioneiras, porque ainda eu estava a trabalhar no conceito inicial com o Dr. Paulo Pereira e já estavas tu a tentar aplicar também na tua vida e eu fico muito grato porque me ajudaste muito a perceber a ligação entre aquilo que nós nos alimentamos, nos nutrimos, para depois fazer funcionar também a tecnologia. Portanto, beijinho grande, também estás nos primórdios daquilo que o Paulo também conseguiu fazer, porque tu és uma peça muito importante e fico sempre feliz quando tu consegues na tua vida agitada ter um bocadinho. Beijinho grande para ti, já volto a ti. E agora queria falar com a doutora Viana. A doutora Viana é uma pessoa muito especial, a que sei que está sempre atarefada e hoje muito custo, que eu sei que a vida dela não é nada fácil, está aqui também. Eu diria um quarteto de luz, doutor Otávio, doutor José Paulo Pereira, Maria Pinto e a doutora Viana também. Beijinho grande, doutora Viana. Doutora Viana, diga-nos só rapidamente como é que você vê esta tecnologia naquilo que você tem de prática clínica para tirar as pessoas deste paradigma que é preciso um medicamento, ou um comprimido, ou um fármaco para ficarmos melhor. Conte-nos lá. Olá, boa noite a todos. E desde já agradeço o elogio. Olha, eu peço desculpa, não estou em muitas condições, como disse esta manhã ao Miguel, até a voz se nota que está frágil, não estou com aquela força, porque estou com imensas dores e sinto necessidade de respirar fundo. Eu peço desculpa se não falar da melhor forma, porque não, ou seja, não estou demasiado concentrada, mas e ainda estou aqui no local de trabalho. Ainda estou aqui em Odiastre. Então é o seguinte, a lei faz todo o sentido para toda a gente. Porquê? Porque prevenção é qualquer coisa de extraordinário. Mas já repararam que as pessoas só se preocupam com a prevenção numa fase da vida, que é quando nascem os filhotes, quando nascem os filhotes. As pessoas fazem prevenção. Vão com o filhote ao pediatra, o meu filho já cresceu não sei quantos centímetros, já tem não sei quantos quilos. E depois amam tanto os filhos, a partir de uma determinada idade, 10, 12, enfim, depende de cada pai, deixam de ir ao pediatra. Porquê? Eu pergunto muitas vezes, mas porquê que as pessoas, no início, fazem prevenção e depois, será que não continuam a amar os filhos? Continuam, mas como já cresceram, ok, então eles se desembrulhem. Mas depois vem o sistema imunitário a fragilizar, a terem gripes, e, enfim, e a se tornarem, enfim, uma saúde mental, neste momento, que anda muito, muito, enfim, completamente descompensado, os jovens, e não só, os adultos também. Então, a prevenção faz todo o sentido na nossa vida, mas as pessoas preferem investir em... desculpa aqui, um pouco o telemóvel, e o suporte do telemóvel é um tubo aqui para matar mosquitos. Então, as pessoas fazem prevenção. Depois, sim, sendo a saúde o nosso bem mais precioso, porque sem saúde, eu costumo dizer, sem saúde não há amor próprio, logo não conseguimos amar o próximo e não conseguimos que o outro também, não conseguimos amar o próximo e não conseguimos também receber amor do próximo, da pessoa que está até ao nosso lado, não percebemos, não compreendemos, revoltamos com ela, queixam-se e depois perdem esse amor. Depois ficam arrependidas de ter perdido o amor que tinham ao lado. Nós devemos valorizar os valores todos da vida. A saúde é o bem mais precioso. E depois, paralelamente à saúde, amor próprio, logo, amor ao próximo e saber dar e receber. A vida é feita de trocas, temos que dar e receber. E depois o dinheiro também é importante. O dinheiro dá muito, até recupera-se, não, fortalece a saúde. Portanto, aqui nesta empresa, pois é, a paz, o tempo e a liberdade. Eu costumo dizer que estes 4 bons aliados da saúde são fundamentais. Mas as pessoas, infelizmente, só valorizam a saúde quando a perdem. Porquê é que correm atrás de riscos?
porque é que não investem na saúde? São capazes de investir num seguro de saúde que não serve para nada, um seguro de saúde que as seguradoras esfregam as mãos de contentes, assim, que bom, tenho aqui mais um tolinho que vem dar dinheiro aqui para nós acumularmos. E sendo a saúde mais preciosa, as pessoas não valorizam. E isto é que eu acho ridículo, pronto, caricato, mas a LifeWave, quem faz LifeWave sente qualquer coisa de magnífico. E eu digo sinceramente, eu quero fazer isto para o resto da minha vida. Há 15 meses que estou a fazer, desde março do ano passado, e isto já me livrou de 3 situações, uma crónica, duas situações crónicas e 2 situações agudas que neste momento estou muito lesionada, estou aqui carregada de PETs, aqui, cá atrás, no abdômen, porque um senhor embateu comigo. Aliás, há muitas pessoas daqui que já sabem a minha história. Fez ontem 8 dias, um brasileiro de 140, 180 e tal quilos, entrou em pânico porque temos ficado retidos no consultório às 8h30. A senhora da limpeza distraiu-se e fechou-nos à chave e eu não tinha a chave. Então ficamos lá e o senhor entrou em pânico e quis abrir uma janela, mas as janelas são altas, e foi buscar uma cadeira da recepção. Quando desceu, em vez de fazer o mesmo gesto, pôr o pé na secretária, não, atirou-se. Eu disse, bem, o senhor vai acontecer aqui um desastre muito grande, eu estou aqui fechada, não posso ajudar o senhor. Dei-lhe a mão e quem sofreu o acidente fui eu. Em vez de bater com a cabeça na parede, achei que era melhor apoiar com o ombro, e tenho aqui o ombro todo, o ombro e o cotovelo todo lesionado. Felizmente, até hoje ainda não tomei nem um comprimido, carreguei o meu ombro de PETs, o senhor todo muito aflito, o pânico dele deixou de ter e começou a ficar preocupado comigo. Ele disse, deixa-me ficar em silêncio, deixa-me fazer a minha respiração. Depois de estar a respirar fundo, eu entrei em hipotímia quase e fiquei com sudação profusa e sensação de vômitos, e depois lembrei-me, depois de estar a respirar ao fim de 5 minutos, 10 minutos, enfim, não me lembro, tive o discernimento de dizer, tenho o meu kit de urgência, e então carreguei o meu ombro de Iones, Alavida, Glutationa, e tirei o X39 que tinha aqui, coloquei aqui e pus o Icewave também. O senhor, ao fim de 40 minutos, diz-me, então o que é que se passa? A doutora está completamente diferente. Já está vermelha, já está vermelhinha, já ganhou cor, já tem sorriso. E disse, é verdade, sem dúvida, porque estou bem melhor. Mas conte-me o que é que colocou aí. Então coloquei, o senhor ficou fascinado, levou logo um X39, e quando chegou uma das sócias, o senhor ainda ficou mais meia hora na rua a conversar comigo. Portanto, isto é qualquer coisa que nós devemos partilhar com o próximo e andar com o nosso kit de emergência. Dá para situações urgentes e situações crónicas. Esta situação urgente, se eu não tivesse a fazer LifeWave desde o ano passado, certamente estava com uma osteoporose, porque, enfim, deu-me, assim, a LifeWave, os nanocristais orgânicos, ao elevarem o peptídeo, reativam as células estaminais durante 12 horas, e isso tem imensos benefícios, não é? Aumenta a produção de colagênio, enfim, aumenta o sistema imunitário, ativa 4.000 genes, aumenta a energia e diminui a inflamação. E nós andamos todos inflamados. Há pouco a doutora Maria Pinto acho que falou nisso da inflamação. Nós andamos todos inflamados, ou pelos hábitos de vida, sedentarismo, hábitos de vida pouco saudáveis, enfim, hábitos alcoólicos, tabágicos, e o stress, que é o inimigo número 1. Então as pessoas estão inflamadas, e uma pessoa inflamada é um corpo ácido. Um corpo ácido é um corpo onde vinga qualquer tipo de doença, seja ele uma doença autoimune, um cancro, uma depressão, uma ansiedade, insónias. Portanto, nós não devemos dar acidez ao nosso corpo. Então, esta empresa, a LifeWave, assim, 4 coisas fundamentais para um corpo estar em equilíbrio: é a regeneração, oxigenação, alcalinização e desintoxicação. Então, um PET X39 faz isso tudo. Magnífico. Nós ficamos regenerados, desintoxicados, alcalinizados e oxigenados. Portanto, por isso mesmo temos energia.
Portanto, isto é a melhor empresa para nós trabalharmos para a saúde física, mental, emocional, hormonal e até a saúde financeira. E a saúde financeira que também, sim, sendo o valor mais importante, o valor humano e a saúde, não é? Mas também é importante o valor monetário para isto ser sustentável. Portanto, temos uma empresa muito completa. Eu costumo dizer que esta é a empresa que eu, enfim, já tive algumas, confesso que sim, de suplementos, mas esta é a empresa muito completa, porque e visto a camisola 100%. É o meu mundo, é um mundo extraordinário, de pessoas maravilhosas, pessoas a dizer que se sentem bem. Eu às vezes digo, não é imediato, devemos avisar que não é imediato, devemos dizer que o corpo tem que, para, enfim, um corpo intoxicado, enfim, com poucos hábitos de vida, com hábitos de vida pouco saudáveis, temos que dizer entre 3 a 6 meses é que vai fazer efeito, porque as pessoas querem, mas vejo os testemunhos, é que a pessoa ficou sem dor ao fim de 5 minutos, ao fim de 10, ao fim de meia hora sentiu-se bem, ao fim de 2 semanas deixou de estar ansiosa e depressão. Sim, devemos avisar que isto é bom, é de facto, eu costumo dizer ultimamente, isto é tão milagroso que só falta salvar dar vida aos mortos. Então, nós temos que avisar as pessoas que isto é extraordinário, mas os benefícios às vezes só vêm entre 3 a 6 meses e às vezes mesmo depois dos 6 meses. No caso da minha escoliose, eu só vi resultados ao fim de 8 meses, porque ano passado eu tive a minha locomoção muito comprometida entre janeiro e março. E depois comecei, e demorava 3 horas entre levantar-me, tomar banho, vestir e comer, demorava 3 horas, ou seja, eu agora isso não me acontece. Quer dizer, acontece-me agora como me aconteceu, mas Foi um acaso fortuito, doutora Viana, foi um acaso fortuito. Olha, doutora mas Viana, assim, ia talvez sugerir o seguinte, deixe-me só talvez colocar aqui o plano, que é, nós agora, eu vou pedir ao doutor José Paulo Pereira só para explicar a base, eu acho que a doutora Viana fez a introdução perfeita, que é uma médica que percebeu a elevação que temos aqui com a tecnologia, que a aplica em si mesmo e consegue talvez também converter alguns pacientes para perceber qual é a maravilha que nós temos aqui. Eu ia pedir ao Dr. José Paulo Pereira para explicar o conceito de forma breve, porque há aqui pessoas convidadas na sala que não sabem o conceito por detrás desta tecnologia, e depois vamos responder algumas perguntas, nas quais eu também gostava de que a doutora Viana respondesse algumas, se isso for possível. Portanto, se puder, mantenha-se na sala, já volto a si. Aliás, queria também que a Maria Pinto tivesse, como o Dr. Otávio também, e vamos depois fazer aqui uma segunda ronda, não só de mais um comentário, como também de algumas respostas, já que temos aqui este quarteto fantástico. Queria só perceber um bocadinho, antes disso, para que toda a gente tenha o mesmo nível de conhecimento, o Dr. José Paulo Pereira explicasse, de forma breve, como ele é genial a fazer, qual é a tecnologia por detrás do X39, como é que ele funciona. Paulo, passo a palavra a ti. Bom, é simples, conseguimos fazer em pouco tempo, mas não podemos diminuir esse tempo mais, porque senão a gente não consegue mesmo explicar as bases disto. E vou só falar das bases. A primeira coisa que temos que apreender é que o nosso organismo é influenciado pela luz. E o exemplo disso é com o aumento da vitamina D, quando nós nos colocamos ao sol a determinadas horas, ou seja, entre o meio-dia e as 3 da tarde, mais ou menos. Eu sei que é a fase do dia em que o sol queima, mas, atenção, 20 minutos chegam. 20 minutos com metade ou 60% do corpo exposto faz milagres no aumento da vitamina D. Portanto, o nosso corpo reage à luz. E é a luz do sol que faz isso. Ou seja, a luz do sol faz uma alteração bioquímica. Aumenta a vitamina D, que é uma hormona, não é uma vitamina, foi dado o nome assim, ficou, mas é uma hormona. O corpo produz essa vitamina D por influência de uma influência exterior. E essa influência exterior, neste caso, é o sol. Por outro lado, devemos apreender que nós emitimos luz. O Dr. Otávio já falou nisso há pouco, e, portanto, nós emitimos infravermelhos. Nossa pele emite infravermelhos, por isso é que nós temos a sensação de calor, de estar quente. E isto é um princípio importante, porque depois o que é que acontece? É que nós vamos utilizar a luz como fonte das alterações que precisamos de fazer. E essa alteração que necessitamos de fazer, eu já explico depois muito rapidamente como é que a luz intervém nisso,
Mas a alteração que pretendemos fazer é aumentar, incrementar um peptídeo, que é uma pequena molécula constituída apenas por 3 aminoácidos, que é muitíssimo importante na nossa saúde e que foi descoberta em 1973, se não tenho enganado. Procurava-se a diferença entre o sangue de pessoas jovens e o sangue de pessoas mais velhas, e o que aconteceu foi que, nessa experiência, percebeu-se que entre os jovens havia qualquer coisa que inibia a síntese, portanto, a produção de uma como se chama? Proteína, uma proteína que é exatamente, tu disseste o quê? Não percebi. Espiridinogênio, mas não sei se era isto que estavas a É o referir. glicogênio, exatamente. Isso mesmo. Não tinha percebido o que é que tinhas dito. Portanto, é o glicogênio, que é o fator 1 de coagulação, mas que, ao mesmo tempo, está envolvido em inúmeras patologias. E descobriu-se o quê? Que esse GHKCU, que é este peptídeo, é que era responsável por isso. Então, a partir daí, começou-se a estudar o peptídeo GHKCU, um peptídeo de cobre, que foi-se descobrindo que tem influências em várias patologias. Ou, melhor dizendo, influencia o estado da nossa saúde. Pode ser olhado como um preventivo, mas também pode ser olhado como algo que pode alterar a forma como nos sentimos neste momento, sem que isso seja um medicamento com um determinado objetivo. Ou seja, um medicamento para tratar de uma determinada doença. Não é assim que funciona. O que ele faz é induzir mecanismos de autocura. Então, este peptídeo foi-se descobrindo que tem influência no nosso sono, na nossa energia, na cicatrização das feridas, na produção de energia, já disse, na dor, na supressão ou diminuição importante da dor, tem influência na nossa saúde porque induz a produção de colagênio, e o colagênio é uma proteína importantíssima no corpo humano, talvez a mais importante de todas, porque é estruturante de todo o tecido conjuntivo. Às vezes, eu costumo mostrar uma coisa que me surpreendeu, são 2 fotografias minhas com 1 mês e meio de diferença, e a diferença na pele é extraordinária. Porquê? Porque nós estamos a utilizar um meio de produção de colagênio interno. E o colagênio tem esse efeito na nossa pele. E não só, como é evidente, músculos, ligamentos, tendões, etc, etc, etc. Ora bem, então descobriu-se também que, incrementando este peptídeo, que por ser muito pequeno, 3 aminoácidos, disse eu, não é? Glicil, histidil e lisina. Por ser muito pequeno, navega com muita facilidade nos espaços fora das células extracelulares e atinge os receptores celulares com mais facilidade. Só dura 1 hora no organismo, mas o corpo vai produzindo esse peptídeo. Ok? Agora vejam. O peptídeo é algo produzido pelo corpo. A luz é algo produzido pelo corpo. Vamos juntar essas 2 coisas e a influência que a luz exterior tem no nosso organismo e temos uma condição, como eu disse há pouco, que é muito difícil de prever que pudesse acontecer neste momento. E só mesmo uma cabeça extraordinária, com um pensamento diferente do nosso, é que podia imaginar uma coisa destas. Então, nós temos um peptídeo em crescimento, vamos dizer assim, com a influência que a luz vai ter no nosso organismo. E uma luz organizada. É o infravermelho que impacta naquele adesivo que já viram, naquele patch, que tem uma carga de nanocristais orgânicos. Vejam bem o que é que o cristal faz à luz. Transforma, altera, tal e qual como um espelho, eu costumo dizer isto, fazer esta analogia, como um espelho côncavo ou convexo altera a nossa imagem. Aqui a alteração é na luz.
E são prismas, ok? Fazem essa alteração. E o comprimento de onda do infravermelho que impacta no nosso PETS é alterado por ação desses materiais, nanomateriais que estão nesse PETS. E é alterado para um comprimento de onda específico, que se conseguiu só ao fim de 39 tentativas, e esse comprimento de onda específico faz a alteração, ou provoca a alteração que nós pretendemos, que é aumentar a produção de GHK-Cu. Quando isso acontece, incremento do GHK-Cu, acontece alguma coisa com uma parte importante do nosso organismo, que são as células estaminais. As células estaminais são as células de reparação do organismo, são extraordinariamente importantes, vejam porquê. Este GHK-Cu, ao longo da vida, vai decrescendo. As células estaminais também lhes acontece o mesmo. Aos 30 anos temos só 50%, por exemplo, mais ou menos, 50% da atividade das nossas células estaminais. Sendo as células de reparação do corpo, é, obviamente, importantíssimo que elas se mantivessem, ou era importantíssimo que se mantivessem, num determinado nível. Elas vão caindo com o peptídeo, que também vai caindo. O peptídeo vai caindo, vai perdendo a sua capacidade de intervenção, ele é que faz o incremento, ou aliás, melhor dizendo, a reativação das células estaminais. Então temos aqui uma situação complicada que, se olharmos para a frente, vemos bem o que é. É o funil da vida. Não é? Ora bem, então o que nós estamos a tentar fazer com o PETS, com o X39, é inverter tudo isto. É, primeiro que tudo, para a ação da luz, aproveitando a luz e a alteração que é feita na luz com o PETS, fazer um incremento do GHK-Cu. Se ele é incrementado, passa a existir a maior quantidade no organismo, passa a ter uma maior eficácia na manutenção da ação das células estaminais. E estamos a inverter o caminho para o fim da vida. A inverter não digo, mas a diminuir o tempo que vai levar, a aumentar o tempo que vai levar, sim. Ok? Porquê? Porque se nós estamos a colocar o GHK-Cu a nível, ou no nível que temos, a quantidade, no nível que tínhamos hoje, 20 anos, quando temos 40 ou 50 ou 60, e estamos a fazer o mesmo com as células estaminais, estamos a fazer uma inversão na idade. Uma inversão, estamos a fazer um rejuvenescimento. E estes princípios são os princípios do funcionamento do X39. Eu podia dizer-vos que eu costumo dar este exemplo, com um exemplo muito fácil de entender. Foi uma paciente minha que mora por cima da minha clínica, eu tenho uma clínica em Setúbal, e que desceu ao resto do chão e vinha com um braço imobilizado, o braço direito, por acaso, e trazia uns exames na mão esquerda e disse-me, olha como eu tenho o braço, eu não consigo mexer o braço. Então ela tinha uma ressonância magnética e tinha uma ecografia e em ambos os exames percebia que ela tinha uma ruptura total do tendão supraespinhoso no ombro direito. A ruptura total não admira que não conseguisse praticamente mexer o braço. Ela perguntava-me o que é que podia fazer com isto, se eu tinha alguma solução, e disse, olha, a solução que nos salta logo à vista imediatamente é a cirurgia para cozer o tendão, não é? Para ligar aquilo novamente. Mas podíamos pensar em células estaminais. As injeções de células estaminais são caras, por vezes não resultam, outras vezes dão algum problema, não é em todo o lado que se pode fazer, mas há clínicas em Portugal que estão autorizadas a fazê-lo. E ela poderia procurar uma clínica dessas, sabendo de antemão que as injeções com células estaminais são caras. E estamos a falar na ordem dos milhares de euros. Em substituição disso, tínhamos uma tecnologia nova, eu ainda não tinha tido nenhuma situação tão grave, mas que poderíamos encarar a hipótese de fazer. Expliquei-lhe como é que funcionava o X39, ela disse, então eu quero fazer isso, quero experimentar isso. E lá vou para casa, começou a colocar, 5 dias depois estava na clínica. E eu pensei, correu alguma coisa mal, ela queria já o resultado, pois é. E ela diz-me assim, lembra-se como estava o meu braço? Lembro perfeitamente. E
aqui não se consegue ver, mas ela começa a levantar o braço direito dela. Consegue-se ver alguma coisa. Começa a levantar o braço direito, que já, a mão já ia ao nível do ombro, e ela dizia que agora já conseguia movimentar o braço. E ao fim de 15 dias tinha o braço completamente recuperado. Ou seja, na minha opinião, embora nós não tínhamos feito nenhum exame posterior, o que nós podemos, a ilação que podemos tirar daí é que só pode ter sido uma ação com células estaminais, porque não era a ação antidor que ia recuperar o movimento do braço, nem sequer a ação anti-inflamatória conseguia fazer isso em 5 dias. A única explicação que tenho é que terá sido uma cicatrização promovida por células estaminais. E, portanto, é isto que nós temos aqui na mão. Eu não sei, Miguel, se queres que eu Bem, olha, avance eu, mais. não. Eu penso, Ou se está bem assim. eu ia sugerir o seguinte: eu acho que a explicação é, como sempre, brilhante, focada, muito bem sustentada e com casos que são sempre muito ilustrativos de tudo. Eu talvez, como nós tivemos muitas perguntas ao longo deste tempo e temos aqui ainda várias que estão a surgir, eu talvez pudesse fazer aqui uma ronda por todos, quer a doutora Viana, a doutora Maria Pinto, a doutora Otávio e também o Paulo Pereira, e colocar algumas perguntas que nos foram sendo colocadas que me parecem pertinentes, para que vocês possam, à vez, se calhar começava por ti, Paulo Pereira, depois pela doutora Otávio e fazia pela Maria e a doutora Viana, ia colocando perguntas simples para respondermos dentro daquele espírito, para podermos também esclarecer como é que nós podemos abordar, porque a ideia de todos, e espero que toda a gente compreenda, é tentar simplificar a resposta, não entrar em análise nem em consultas, porque não é nem o local nem a forma adequada de poder intervir, mas eu sei que há muitas dúvidas e algumas delas muito simples e fáceis de explicar. Eu queria só então colocar, começo por esta pergunta da Cristina, da Cristina Ungaro, que pergunta o seguinte: tem um filho que vai jogar a final do campeonato de voleibol nos próximos dias 14, 15 e 16. Parabéns, Cristina, para o teu filho, que já está na final. E ela pergunta se pode usar quer o X39, quer eventualmente o Energy, é um outro aplicativo de tecnologia que aumenta a energia e tem uma dupla polaridade e que permite resgatar a energia do corpo para um determinado tipo de efeito de aumentar a energia. Se pode usar no filho e ao mesmo tempo, se a equipa toda de voleibol podia testar, porque pode ser uma excelente forma de dar melhor capacidade à equipa. Eu não sei responder, não sei qual é, mas só o facto de estar no final já me permite dizer que é excelente. Que pena eu tenho de não ter este recurso quando fazia desporto. Que pena. E quando tive os meus atletas também, que eu conduzi durante alguns anos, atletas de alto rendimento, e que pena que eu tenho de não ter o X39, pelo menos, ou uma gama de patches como nós hoje temos disponível. Se bem que o X39, meus amigos, faz tudo. Quase tudo. É extraordinário. Eu tenho dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de resultados. É evidente que eu sou um bocadinho contra nós elaborarmos respostas muito profundas, até porque muitas vezes são situações que têm sido apresentadas que nós só podemos dar uma opinião concreta sabendo a história clínica da pessoa, conhecendo o percurso dela com a sua patologia. E isso pode ser complicado, porque depois temos a ideia, as pessoas têm a ideia que nós não queremos responder. Não é. Aquilo que eu vou dizer em relação a isso que essa senhora coloca é que bom que é nós termos o Energy ou termos o X39. Qualquer dos dois poderá fazer algum efeito. Penso que eu, se fosse escolher, escolhia o Energy. Se fosse eu a escolher, neste momento, com gente dessa idade, fazia o Energy. Ok? Muito bem. Pode fazer, claro. 12, 13, 14 anos, pode fazer. Olha, deixa-me só dar aqui uma curiosidade, complemento. Para quem não sabe, a empresa LifeWave surgiu desde 2004. Portanto, vamos comemorar este ano com 20 anos que a empresa existe. E quer dizer, já agora, que o Energy foi a primeira aplicação de tecnologia feita pelo Dr. David Schmidt, aprovada pelos pares, cientificamente comprovada, inclusive levada à prática em militares americanos, na altura inclusive em submarinos, precisavam de energia em ambientes que eram altamente castradores da energia do corpo humano,
E quer dizer que o resultado foi tão brilhante, tão extraordinário, que o próprio treinador da seleção olímpica de natação da altura dos Estados Unidos, com o grande e muito sebejamente conhecido Michael Phelps, o grande campeão do mundo do atletismo, ainda hoje se fala sobre ele, e já passaram 20 anos, o Michael Phelps usou, através do treinador da equipa de natação que colaborava diretamente com o David Schmidt, usou o patch, o Energy. Portanto, isto quer dizer alguma coisa, quer dizer, inclusive, as pessoas às vezes acham que isto pode ser doping ou que pode eventualmente estimular alguma coisa que é contra as regras esportivas. Pelo contrário, nada é introduzido no corpo, nenhuma substância vai invadir o corpo, apenas se vai elevar o que ele já lá tem. Portanto, é uma forma, eu diria, complementar, e se vocês virem, há muitos atletas que usam, não, nem sequer vou dizer, eu e o Paulo ficamos boquiabertos com a tecnologia que usa o Djokovic, que tem 37 anos e bate atletas competidores com menos 15, menos 20 anos. Portanto, é extraordinário o que isto faz para corpos que precisam deste tipo de estímulo e de energia. Portanto, eu queria só dizer que estudem também, isto é apenas um convite, é que vocês estudem aquilo que têm na mão, porque às vezes é quase difícil de acreditar, mas a verdade é que ele tem esta elevação. Bom, eu queria fazer aqui uma segunda pergunta, que era exatamente sobre esclerose múltipla. Há aqui a Maria João, este é para o Dr. Otávio, que eu sei que ele está sempre disponível também para poder responder, e eu penso, Otávio, que pode ligar o teu microfone, só para saber, está aqui a dizer que ela foi fazendo tratamento para a esclerose múltipla e que claramente que tipo de reação pode ter com a aplicação do X39 e se é alguma coisa que se pode esperar, enfim, algum tipo de melhoria. Bom, a esclerose múltipla é uma doença de difícil tratamento, né? Então é importante a gente saiba, tenha responsabilidade sobre isso. A utilização de antioxidantes faz parte de alguns dos protocolos e sabemos que o GHK-PCU é uma das maneiras, uma das vias que podem auxiliar nas pessoas que são portadoras dessa condição, certo? Ou seja, de forma responsável, eu posso dizer que é possível que o X39 atue de maneira a amenizar os sintomas da esclerose múltipla, ok? Agora, do ponto de vista científico, falar assim que vai haver uma cura completa, eu acho que ainda não temos evidências de trabalhos, porque não foram feitos grandes estudos científicos de longo prazo com populações relevantes, grandes, com essa condição, utilizando apenas o X39. Então, entendo que, do ponto de vista de mecanismo, sim, pode haver benefício, só que isso não é uma recomendação de uma prescrição, né, o Rui Miguel? Acho que essa é a responsabilidade que nós temos que ter aqui, enquanto as pessoas que nos procuram. A grande maioria das doenças crônicas e degenerativas, elas passam por um processo inflamatório e oxidativo, certo? A grande maioria. Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, doenças, osteoporose, enfim, diversas doenças dependem da produção excessiva de radicais livres. Nós sabemos que o GHK-PCU, por ser um peptídeo, um tripeptídeo, na verdade, que combate a produção desses radicais livres, diminuindo os processos inflamatórios e oxidativos do corpo, eles vão poder prevenir, auxiliar, suportar, eu acho que é a melhor palavra, né, o organismo para que ele não desenvolva de forma mais branda essas condições patológicas crônicas às quais nós estamos expostos com o envelhecimento e com a redução da produção das nossas células estaminais. Está respondido, Rui? Está perfeito. Está perfeito. Acho que qualquer pessoa que seja cientificamente formada não diria melhor e, portanto, obrigado. Mas queria só também complementar uma coisa aqui, que é, como disse aqui o Dr. Otávio, a ideia não é nem fazer consultas, nem sequer substituir o que é o médico que acompanha cada um dos casos. Isto é um comentário baseado na experiência. É óbvio que o efeito de algum paciente ou a pessoas que estão aqui com casos não significa que alguém tenha o mesmo tipo de sintomatologia ou causa ou base, tenha um efeito semelhante aplicando nele próprio. Portanto, há muitas condições, a doutora Maria Pinto também falou sobre isso, nutrição, água, inclusive eu estava aqui a ler um livro, perdoem-me aqui também a ousadia de poder, mas eu leio bastante, estava aqui a ler um livro que até é bastante simples, chama-se Fígado Feliz, da Joana Kopranoff. É um livro muito básico, muito simples, mas que eu abri aqui numa página que imediatamente me despertou. Eu acho que vocês vão se rever nisto, que é
na página 85, capítulo 6, diz as emoções e o fígado. E começa por dizer uma coisa importante, que é, ele diz assim, as células no seu corpo reagem a tudo o que a sua mente pensa. Negativismo baixa a sua imunidade. Isto é tão interessante perceber. Há pessoas aqui, não levem a mal, às vezes eu vejo que entram e dizem, mas isto não tem efeito em mim, eu já estou a usar uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses e não sinto efeito nenhum. E às vezes eu penso para mim, qual é o grau de negatividade de 1 a 10 desta pessoa? E às vezes encontro pessoas tão negativas, tão cansadas, tão exaustas da vida, que não percebem que esta negatividade não só vai baixar o efeito da proteção imunitária, e obviamente ainda abre mais a porta para doenças e patologias, como também não permite que o campo ainda fica mais acidificado, usando aqui as palavras da doutora Viana. Portanto, é muito esta parte que é importante clarificar. E, portanto, queria dizer que está absolutamente respondido e, obviamente, que não é um substituto, nem é uma cura nessa base. Queria só, se calhar, pegar aqui também num tópico, mandar aqui para a doutora Maria. Estou a adorar este jogo entre estas 4 grandes figuras, para mim, referências, que é exatamente aqui a Wanda que nos pergunta, está num momento muito ativo da doença de Crohn, também sabemos que é uma doença muito complexa e complicada, e gostava de saber se o X19 pode ajudar. Está indicada para fazer cortisona em uma operação, mas não se sente nada preparada nem para operações, nem para introduzir químicos no corpo. A questão é, o que é que realmente podemos esperar, ou se há alguma coisa que o X19 possa ajudar? Maria. Deixa-me só ver se consigo ligar aqui o teu microfone, penso que consegues. Consegues, não é? Já está. Sim, já está? Ok. Tá. Então, o que é que eu posso sugerir? Sim, eu acho que o X39 vai fazer uma grande diferença, mas, sobretudo, é importante mudar um pouco o estilo de vida. No que diz respeito, se calhar, a identificar alguns alimentos que possam estar, que não sejam biocompatíveis com a pessoa, não é? Às vezes eu costumo dizer, os alimentos não são bons nem são maus. Eles podem ser biocompatíveis ou não. Se nós comemos um alimento e ele é um agressor ao nosso corpo, inevitavelmente o nosso corpo vai mostrar isso, não é? Eu há pouco tempo fui fazer microscopia de campo escuro ao meu sangue e claramente se viu um indício de autoimunidade. Então eu tenho que perceber aqui o que é que está a acontecer. E não é só alimentos, é como estavas a dizer e bem, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Às vezes nós temos que parar um bocadinho, ir a fazer uma caminhada, respirar na natureza, porque isso também vai baixar o nosso stress. Consequentemente, vai baixar a nossa acidificação, vai aumentar a nossa oxigenação. Ou seja, tudo aqui é complementar. Nós estamos a usar um produto de excelência para a nossa saúde, mas temos que fazer mais. Ou seja, para que realmente os resultados possam aparecer, é importante isso. Portanto, eu não sei o nome, perdão, esqueci-me, mas sim pode É usar Wanda Bernardo. a Wanda pode usar sim o X39 e ver aí melhor a alimentação dela também, e não só, não é? As emoções, pensamentos. Isso. Olha, Maria, eu pergunto já agora, assim, de rajada também uma pergunta de que eu acho também de resposta simples, que é se o X19 pode ter algum efeito em intolerâncias alimentares. Ou seja, a pergunta parece muito simples, é mais complexa do que parece, porque teria que haver aqui uma ligação provada para que o X19 pudesse atenuar as supostas intolerâncias alimentares. Não sei se há alguma resposta breve e simples para isto, que eu sei que não é fácil de responder, mas aproveito já em É atalho assim, de foice, como costuma dizer, a perguntar. o que eu penso sobre isso é que pode ajudar o corpo a regenerar, mas nós temos que parar com as agressões, não é? Isto é um bocadinho como pintar uma parede suja. A gente pinta suja, a gente não vai sair dali. Então, o melhor que a gente tem a fazer é usar sim, mas também ter em conta outros fatores, né? Eu acho que, no fundo, usar estes produtos já revela das pessoas um grau de conexão com elas próprias que vai permitir com que elas comecem a percepcionar o que é que elas podem mudar na vida delas, não é? E eu vejo isso por mim também, não é? Muito bem, perfeito. Então passava aqui para a doutora Viana. Doutora Viana, há uma pergunta que nos é colocada aqui que exatamente coloca a questão sobre DPOC. Deixem-me só aqui ver aqui com atenção. Aqui está. Sobre DPOC. Então, a questão também é muito simples. É se, na prática que vocês, são especialistas nesta área, utilizam, qual é o protocolo ou eventualmente a aplicação dos PETs para DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica, para quem não sabe. Porque neste caso da Luísa, por exemplo, a Luísa Portal diz que já usa
há cerca de 3 meses o PET e não está a sentir grandes melhorias. Ou seja, na verdade, não sabemos o caso da Luísa, mas se eventualmente houver alguma resposta para isto, doutora Viana, se puder pegar DPOC, basicamente, doença pulmonar obstrutiva crónica. Não sei se tem alguma forma de poder ajudar aqui. Não sei, pode ligar o seu microfone, doutora. Ok. Ora bem, para isso, como o Dr. Paulo Pereira há pouco disse, que aqui estamos a fazer histórias clínicas, temos que saber o historial da pessoa, não é? Se a DPOC está instalada já há muito tempo, é muito importante saber a história clínica. Como não sabemos, vamos dizer, vou falar na generalidade. Tenho 3 ou 4 pessoas com DPOC, para uns funciona de uma maneira, para outros funciona de outra. Mas normalmente o X39 e o Alavida são excelentes produtos para a DPOC. Depois, se a pessoa também tiver algum suporte monetário, fazer o ION. Porquê? Porque a DPOC depois, enfim, há vários fatores, não sei se houve hábitos tabágicos anteriores, ativos ou passivos também. Cada vez há mais cancro do pulmão, é uma das. Enfim, daqui a pouco já não sei qual é dizer a primeira causa de morte, que já existem, já são tantas as primeiras causas de morte, uma delas, que não é a primeira e a segunda, é a negligência médica, portanto, cuidado, não devemos estar doentes. Devemos cada vez mais sensibilizar as pessoas para a prevenção. Agora, peço desculpa me desviar um pouco aqui da questão, e sensibilizar as pessoas para a prevenção não é nada fácil. E no médico, quando às vezes me dizem assim, mas o doutor é médico, é fácil. Olha que não. Eu digo, olha que não, porque às vezes as pessoas não nos devem confundir e não devemos cair na descredibilização, no descrédito das pessoas, porque exercer medicina é bem mais fácil, prático e rápido, porque chegam ao consultório, a pessoa diz tenho isto, tenho isto e tenho aquilo, e nós passamos uma receita e a pessoa não questiona, vai diretamente à farmácia e compra o medicamento. Enquanto que aqui as pessoas questionam quando a gente diz, mas eu não estou a sentir nada. Pois não, as pessoas têm que deixar as coisas. E outra coisa muito importante é a crença. As pessoas têm que acreditar. Se não acreditarem, não há nada que funcione. Nem a receita do médico. A crença é extremamente importante. Se as pessoas acreditarem nisto, isto ainda funciona melhor. Então, para o caso deste senhor ou desta senhora, a Luísa Portal, não é? Temos que fazer X39, é a base, né? Ela tem que fazer, e o senhor tem que beber muita água, ou o senhor tem que beber muita água, tem que ver qual é o ambiente que ela tem à volta. Ela não fuma, mas pode ter pessoas que estejam a fumar à volta dela. Tem que procurar evitar um pouco o contacto com pessoas fumantes, que sejam fumadoras, e depois caminhadas, fazer oxigenação, evitar o sedentarismo, evitar uma alimentação ácida, portanto, emoções, e é verdade, isso é super importante, as emoções, os pensamentos. Quando há pouco o Rui Miguel disse que desse livro, O Fígado das Emoções, e é verdade, essa expressão antiga que diz, quando as pessoas estão de mau humor, assim, olha, aqui ele tem maus fígados, é uma expressão muito antiga, mas é verdade, porque no fígado estão o centro das emoções e a pessoa, quando tem mau feitio, mau caráter, resmungona, o fígado não está bem. Ou seja, temos que dar atenção, que é um órgão muito importante. Portanto, essa senhora fazer caminhadas, se ela tem pensamentos negativos, apanhar a vitamina D, 20 ou 40 minutos, é extremamente importante, e depois fazer o Alavida à noite, para conseguir respirar melhor e durante o dia, se quiser continuar a fazer, portanto, não só o Alavida, o ION, fazer também o ION. Portanto, X39 e o ION durante o dia e o Alavida à noite. E ela provavelmente vai sentir melhor. Muito bem, acho que é uma ótima recomendação. Queria só, antes de colocar a última pergunta, não temos tempo a mais uma pergunta, portanto, vamos, alguns de vocês, as perguntas estão aqui a fazer agora no fórum, eu vou transportá-las depois para o nosso grupo de trabalho com o Dr. Paulo Pereira, que vamos tentar, talvez o Dr. Otávio, no tempo que ele tiver disponível, até possa ajudar um pouquinho, com a Dra. Maria também, mas queria aproveitar nesta vitamina D,
ou este fator D para te dar duas coisas. Primeiro, não sei se vocês sabem, mas vamos fazer agora em breve, penso que é amanhã, vão ser comemorados os 80 anos de dia D, onde felizmente para o ambiente que nós temos hoje na Europa se pode comemorar o Dia da Liberdade, onde foi o princípio do fim da invasão, enfim, da malograda invasão alemã na altura aqui há cerca de 100 anos atrás. E estou apenas a lembrar disso porque é o início da liberdade e às vezes nós devemos também libertar o corpo daquilo que são estes maus hábitos e maus princípios. Mas também de vitamina D, queria só dizer que tenho aqui um outro livro, não resisto a mostrar, que é a minha vitamina D do Dr. Deepak Chopra, porque ele é uma pessoa prolixa, muito fluente em muitas matérias, mas há aqui uma matéria que me interessa muito, que são os genes. E é curioso que o Dr. José Paulo Pereira e muitos médicos falam exatamente sobre a capacidade do peptídeo de cobre, juntamente com o próprio X39, de poder reverter a expressão genética de cerca de 4.000 genes. Ou seja, mal comparado, é como se de repente o nosso património genético estivesse liberto de um nevoeiro, onde às vezes começamos a ficar durante alguns anos ou durante um período mais alargado. E o que nós temos sentido e feito, e eu sou testemunha também, muito desta clareza mental, da energia que fala o Dr. Paulo Pereira, tem muito que ver, penso eu, daquilo que eu estudo, com esta componente genética, até porque nos genes está a nossa propensão para a saúde e para a doença. E daí aquela pergunta também ser muito interessante sobre a parte das intolerâncias alimentares, pode também ter a ver com uma expressão genética que às vezes pode conduzir a uma pequena alteração, não sei se é gigante ou não, mas é claramente, muitas vezes devemos procurar estas pequenas informações. E eu queria só dizer a todos que, de facto, o que nós temos sentido aqui é muito esta lógica, inclusive do ambiente que nós nos proporcionamos para poder também fazer esta melhoria. Eu queria só terminar com uma última pergunta, neste caso o Dr. José Paulo Pereira, depois queria fazer uma ronda por todos para podermos fechar, que era exatamente sobre o joelho, que quer o Dr. Otávio, que é cirurgião e, no fundo, também lida muito com articulações, quer com o Dr. José Paulo Pereira, que lida muito com toda a parte esquelético-muscular, a da anatomofisiologia, se quiserem. Há aqui uma pergunta, penso que é aqui do Pedro Rogeroni, que nos pergunta para uma recuperação de um joelho com uma pequena fissura. Existe alguma forma de recuperação geral de mobilidade do joelho? É uma pergunta genérica. Se eventualmente, Paulo, puderes pegar nela, seria excelente. Se calhar depois posso era uma pergunta interessante e mais educada pelo Dr. Otávio, que é ortopedista e trabalha, cirurgião e trabalha com joelhos. Mas, olha, o que eu venho a dizer é o seguinte. Eu já tive alguns casos de problemáticas com o joelho, nos casos ruptura parcial, estou-me a lembrar de um caso em especial, ruptura parcial de um ligamento lateral interno, se não estou enganado. E agora, o que é que eu fiz? Eu fiz X39 só. Aliás, com a minha sogra, com aquela história do joelho de 5 cirurgias, etc., também fiz só o X39. E a coisa funcionou muito, muito bem. Vocês podem, a certa altura, acusar-me de demasiada fixação no X39, mas na realidade é uma ação tão ampla, e tão eficaz, que eu não poderia pensar as coisas de outra forma. Não quer dizer que entre os outros PETs da empresa não possa haver algum que claramente tenha, juntando ao X39, tenha uma melhoria do resultado que podemos obter. Se bem que a base está ali no X39, na minha opinião. Bem. E claro, isto não é para utilizar, não é para dizer que outras terapias devemos utilizar num caso desses, não é? Não estamos nesse nível. E nós estamos numa perspectiva muito especial, que é a perspectiva dos PETs da LifeWave. De modo que... Exatamente. Percebes? Onde eu quero chegar, não é? Isso, claramente. Eu não sei, Otávio, se queres pegar só nesta questão, que é a tua praia, como costuma dizer, só mesmo para nós podermos complementar com a tua opinião. Seria impossível esgotar a resposta em tão pouco tempo, mas o que eu percebo em 20 anos aí de prática, né, de atendimentos, é que existe uma capacidade, sim, de regeneração do joelho,
das lesões de ligamento, menisco, cartilagem, músculo, tendões, e que muitos dos casos que até então só existiam o tratamento por meio de cirurgia, cada vez mais eu percebo que os pacientes e os profissionais que estão se mantendo atualizados têm buscado opções cada vez menos invasivas para oferecer como solução, certo? Então, a questão das células estaminais especificamente tem sido, não é mais uma questão de futuro, já é um presente há muito tempo, né? Ou seja, temos já 20 anos que essa tecnologia, pelo menos, já é desenvolvida, e que a associação dos infravermelhos, que já há muitos anos já é utilizado de diversas formas para acelerar essa recuperação, eu entendo que não se compreendia o porquê o infravermelho atuava de forma a acelerar essa recuperação, certo? Existiam lâmpadas grandes, né, fornos de infravermelho, a pessoa colocava a perna dentro de um forno, pra você ter ideia. O que aquele forno tem? Infravermelho. E hoje sabemos que esse infravermelho, ele possui a capacidade de estimular o peptídeo de cobre, e o peptídeo de cobre faz uma ativação das células estaminais. Então, nós temos várias opções, canetas de laser, fornos para poder aplicar, bolsas de calor, ou os simples adesivos que têm aí o mesmo mecanismo de ação e que tem, na minha opinião, muitas comodidades para se utilizar. Não sei se me fiz claro, Rui Miguel, se quiser complementar a pergunta, eu fico à disposição. Não, acho que é perfeito. Aliás, o Paulo também tem aqui vários. Aliás, o próprio David Schmidt tem protocolos que ele vai experimentando. Portanto, eu acho que ainda estamos num domínio tão grande, tão vasto, que vai ser descoberto ainda. Como, não sei se era o Paulo Pereira, se eras tu, Otávio, que dizias, eu quero que todos percebam que a patente do X79 foi patenteada em 2020. Portanto, estamos a falar de algo tão recente, mas ao mesmo tempo tão segura, porque não coloca nada dentro do corpo, apenas utiliza o que ele já tem para tornar o corpo melhor e mais robusto naquilo que é a sua recuperação, que nós ainda estamos a assistir, se calhar alguns de nós absolutamente incrédulos e se calhar de boca aberta, aos efeitos que estamos a assistir à nossa volta, seja na DPOC, seja em problemas de Parkinson, de Alzheimer, esclerose múltipla, de fibromialgia. Temos muitos casos aqui de pessoas que estão absolutamente transformaram a vida, sinceramente. É a única coisa que eu posso dizer, de pessoas que têm uma vida totalmente nova porque experimentaram e tiveram um insight, uma visão daquilo que é uma vida sem dor. Se calhar não estou a dizer que a doença tenha estado curada, porque há doenças que não se curam, mas pode, como o Dr. Otávio disse muito bem, ficarem atenuadas, nem que seja na sua perspectiva de progressão. Às vezes há pessoas que, se pararem ali a evolução da doença, já é a maior vitória que podem ter. E têm a maior saúde de todas, que é a presente, que não se vai agravar. Infelizmente há doenças que são muito velozes na sua evolução. E pode ser a melhor das bênçãos poderem privar, poderem dar a alguém. E por isso é que eu digo a todos que estão aqui hoje, ou se estás a ver esta gravação que alguém te mandou, passaste a ter hoje a consciência que tens de partilhar com alguém. Eu nunca, não há dia nenhum que eu não partilhe com alguém esta tecnologia, que não falo de tecnologia, que não mostre o meu patch, que não haja uma ocasião de conversar com alguém, porque passou a ser uma responsabilidade e faço por profundidade de consciência de não querer uma coisa que é extraordinária para mim, para a minha vida, que me deu uma bênção gigante a muitos níveis que não vou falar aqui mais hoje. Só queria, depois de terminar, só queria pedir ao Otávio, depois de fazer uma ronda só final com a Maria, a doutora Viana, se ainda estiver disponível, que eu sei que ela ainda está em ambiente de consulta, para vocês só explicarem em 2 minutos, no ambiente que era mais alcalino e menos ácido, qual é a contribuição que vocês veem do grupo que foi criado à volta de Portugal dentro do X79, ou seja, como é que a comunidade, ou seja, a bênção de estarmos com pessoas positivas, pessoas que têm esperança, pessoas que relatam coisas boas, pessoas que nos dão este insight, que nos suportam, que nos ajudam, que nos dão um telefonema, que nos agradecem, e aproveito já para agradecer quer o Otávio, quer o Dr. José Paulo Pereira, quer a Maria, quer a doutora Viana estarem aqui, e penso que o faço em nome de todos nós que estamos aqui, mas queria só que vocês relatassem rapidamente, muito breve, qual é a importância desta comunidade, por exemplo, para ajudar pessoas a terem mais esperança de vida, e como é que ela faz parte também de um protocolo, de uma terapia, se pudéssemos dizer assim. Dava para o Otávio, se calhar porque depois fecho com o Paulo Pereira,
Se puderes só responder, Otávio, a como é que tens descoberto esta comunidade em torno, como se fosse, não é, o 12º jogador a ajudar-nos a ganhar este campeonato. Miguel, eu entendo que aqui nós estamos em um grupo de pessoas que tem mesmo propósito, né? Então, para as pessoas que acreditam em energia, né, em ressonância, eu percebo que o que eu encontro todas as vezes que eu estou em contato com pessoas que participam disso, que é um movimento, né? Eu entendo a Life Wave não é só uma empresa, isso, né, que eu trago, que, né, eu coloquei aqui do lado esquerdo do peito, né? Isso aqui realmente é algo que nos traz uma identidade, não? Ou seja, temos aqui um propósito em comum, uma força que nos propulsiona a todos para que possamos ser pessoas melhores. Então, eu só tenho a agradecer, eu acho que, né, isso está só começando, as voltas a Portugal aí foram primeiro caminhadas, depois bicicleta, depois certamente, né, nas minhas próximas eu nem vou falar idas, eu vou falar retornos, né? Porque eu entendo que Portugal, para mim, é um retorno, né? Um retorno familiar, inclusive. Eu entendo que eu vou estar cada vez mais presente aí com vocês todos. E, né, as pessoas que precisarem de algum tipo de ajuda, algum tipo de, né, de apoio, suporte aí da minha parte, né? Eu estou à disposição. Eu entendo que é algo que está muito ainda no começo, né? Nós temos aí muito a que se desenvolver, muito a que estudar, muito a que se pesquisar, porém, sem sombra de dúvida, foi uma das melhores surpresas que eu tive em, né, mais de 20 anos aí de ciência, né, de estudos, de pesquisa. Eu nunca vi algo me trazer tanta, tantas respostas, tantos benefícios em um espaço de tempo tão curto, sabe? E principalmente o que eu falo com muitas pessoas que me perguntam é o seguinte: medicamentos, nós temos medicamentos diversos aí que têm 20% de eficácia, 30% de eficácia, né? Ou seja, se assemelham à eficácia de placebos praticamente, né? E o que eu observo na minha prática diária com os adesivos infravermelho é que é uma eficácia que muitas vezes é bem superior à de muitos medicamentos famosos no mercado. Então, isso vai incomodar. Muitas pessoas vão ter ceticismo, muitas pessoas vão ter objeções, muitas pessoas vão criticar, né, enfim, torcer o nariz, como se diz no Brasil, né? Mas tudo bem, né? Não estou aqui para provar nada para ninguém, estou aqui para, né, divulgar o que eu vejo na prática. E, mais uma vez, eu reforço, né? Jamais estamos a prometer curas, estamos aqui para dar informação. Isso aqui é um trabalho informativo, é um trabalho voluntário, e as pessoas, né, que perguntaram a respeito, né, de doenças específicas, eu sugiro que acessem as pastas com depoimentos, certo? Lembrando que nenhum depoimento é uma promessa de resultado, mas sim é uma prova de pessoas que relatam os seus casos e que realmente, muitas vezes, eu me surpreendo ainda com situações de pessoas que estavam com problemas crônicos, já tinham tentado todas as opções dentro daquilo que se considera convencional e que realmente tiveram benefícios maravilhosos, fabulosos, e querem compartilhar isso, porque realmente, se é algo que está a fazer o bem para tanta gente, eu acho que merece ser divulgado, merece ser pesquisado, merece ser difundido, para que nós possamos buscar a verdade. Eu acho que só isso me interessa, né? Eu digo que eu estou aqui para promover mais saúde e mais liberdade para as pessoas, e é isso, né? Ou seja, isso só pode ser feito através da verdade. Muito bom mesmo. Otávio, muito grato por teres participado mais uma vez, sempre um orgulho podermos contar com alguém que é um profissional tão conceituado como tu. Já agora aproveito para dizer, o Dr. Otávio é português, é cidadão português também, portanto, ele pode estar a ver em Belo Horizonte, mas o horizonte maior é que ele também é europeu, porque tem cidadania portuguesa, e fico muito orgulhoso ele poder também, quando pode, vir também aqui a Portugal, porque é um privilégio ter a presença do Dr. Otávio. Queria agora passar aqui à Maria Pinto, para ela fazer exatamente a mesma resposta, que é: como é que esta comunidade que nós fomos gerando todos, porque é privilégio, porque é feito por todos, nos pode ajudar neste protocolo, que é elevar também os resultados do cidadão?
Então, olhem, eu tenho muito a agradecer a esta comunidade e o que eu vejo é que quando as pessoas se juntam com um determinado propósito e estamos a falar de vibração, a vibração depois dá em atração. Na verdade, a gente já tem a lei da atração a funcionar o tempo todo. O que a gente pode mexer é na nossa vibração. E isso vai proporcionar-nos atrair coisas melhores. No que diz respeito à utilização aqui destes produtos, acontece isso mesmo, ou seja, nós estamos a reunir um conjunto de pessoas que elas querem expandir a utilização de ferramentas que proporcionam liberdade e saúde, e estamos a ter muitos resultados. E como disse o Dr. Otávio, de facto, assim, ou seja, não se promete nenhuma cura, porque cada organismo vai reagir de uma forma diferenciada, não é? Porque tem todo um contexto desse organismo. Mas como vocês já perceberam em várias coisas que nós já falámos aqui, se focarem bem em todos esses pontos, seguramente todos vocês vão ter resultados. E a maior coisa que a gente pode criar é estarmos unidos a partilhar coisas com o fiel propósito de termos mais longevidade com qualidade de vida. Para mim isso é liberdade também. Isso mesmo. Eu, antes de passar aqui à doutora Viana para fechar, queria só partilhar com vocês um slide. Acabamos por não partilhar, que é muito importante que vocês todos entendam, que é exatamente a forma desta longevidade. Aliás, porque eu depois quero terminar com a doutora, quer com a doutora Viana, que é o doutor José Paulo Pereira, mas nunca se esqueçam que os benefícios verdadeiramente do PETS ou de qualquer tecnologia que a LifeWave tenha começam a ser muito robustos e visíveis depois de 3 meses para a frente. Há pessoas que têm resultados extraordinários nos primeiros dias, primeiras semanas, o que é absolutamente maravilhoso. Mas a profundidade da reconversão de todo o tecido conjuntivo do organismo através do colagênio, tudo o que tem a ver com toda a nossa estrutura cardiovascular, ocorre normalmente com mais meses de utilização. Portanto, o grande conselho que eu acho que todos nós damos aqui, que já temos alguma experiência, é que nunca se deixem iludir o facto de não terem resultados imediatos e extra rápidos. Pode acontecer. Cada corpo é diferente e tem um historial clínico de evolução diferente e, obviamente, como se falou aqui muito bem, o terreno de cada corpo é diferente de acordo com o nosso histórico e até com os nossos hábitos. Portanto, atenção à forma precipitada com que nós avaliamos a eficácia do Gitanol só porque usamos uns dias e não vimos nada. Há muitos casos que vai acontecer assim e até não se deixem frustrar porque se recomendaram a alguém e de repente não tiveram os resultados imediatos que vocês julgavam que iam ser milagrosos. Não é suposto ter. Reparem, quem altera a nutrição, como faz a doutora Maria Pinto, que aconselha muita gente, com enorme qualidade através da nutrição funcional, não se pode esperar, eu acho, quer dizer, não sou paciente da doutora Maria, mas falo muitas vezes com ela, eu acho que seria quase loucura esperar, nos primeiros dias, um corpo se alterasse completamente só porque eu fiz pequenas alterações de nutrição. Não, se calhar tenho que me habituar e criar um hábito dessa nutrição ao longo, se calhar às vezes de meses ou mesmo anos, para ter uma profundidade de aplicação. E, portanto, isto é uma coisa muito importante. Só queria deixar a última nota, que é, utiliza-se durante 12 horas, retiramos ao final das 12, coloca-se de manhã, tira-se à noite. Há 2 ou 3 pontos com maior sensibilidade energética, ou onde foram mais testados pela própria empresa, que é na C7 atrás do pescoço e também 2 dedos abaixo do umbigo, são 2 pontos importantes de energia. Deve-se beber muita água e é óbvio que também deve ser continuado. Cada dia tem um PETS novo. A razão pela qual nós alteramos o PETS é porque o PETS também se altera sendo cristais nano-orgânicos à medida que tem a influência do nosso calor, da luz, a própria contorno e a forma como os próprios cristais permitem essa ativação do peptídeo, vai-se degradando ao longo das horas ou do tempo, portanto é natural que um PETS usado ao final do dia não tenha a mesma eficácia do que o novo colocado no dia seguinte. Portanto, isto são apenas as recomendações simples, mas não queria deixar de as dizer, precisamente porque queria neste momento que a doutora Viana só, se pudesse, ainda estiver disponível, posso só ligar aqui o seu microfone, para poder só complementar, afinal, como é que nós podemos, um último conselho que a doutora Viana quer dar sobre a utilização eficaz do PETS e a importância de nos mantermos positivos. Não sei se a doutora Viana pode ligar o seu microfone, acho que é isso. Já está. Suponho que sim, não é? Já está? Estão a ouvir? É? Muito bem. Ok. Ora bem, o que é que eu posso acrescentar a tanta coisa bonita que foi dita sobre a LifeWave? É assim, a LifeWave
faz toda a diferença, é uma diferenciação incrível nas nossas vidas. Então, nós estamos aqui, como o doutor Otávio disse muito bem, com um propósito, é isso, uma missão de quê? De amor, ajudar o próximo, e fazendo isto com amor, as pessoas sentem a nossa, aliás, a LifeWave é uma empresa de elevação, nós elevamos, e elevamos o próximo, isso é tão bom, nós podemos elevar o próximo, e depois é uma empresa, nós temos, assim, há uma entrega, uma união, uma harmonia, e que isso é muito bonito, não é? O que não se encontra às vezes em determinadas empresas e a nível do trabalho e tudo, que as pessoas têm depressão, ficam com depressões e durante anos e anos, neste caso agora tenho uma senhora, uma professora em Tavira, que ela está com uma depressão incrível, diz que se até se sente pior e se deve estar, tem que dar tempo ao tempo, então começou há 15 dias, então todos os dias tenho um trabalho enorme com ela, o que é que ela deve fazer, deve ir à praia, apanhar o sol, enfim, todas essas coisas são importantes, como o terreno temos que mudar, porque se não tivermos um terreno bom, a semente pode ser maravilhosa, mas não consegue germinar em terreno mau, não é? Não é? Como é o produto do X79. Portanto, nós temos que fazer a diferença com a LifeWave e estar cada vez mais elevados, unidos e em harmonia. É isso que eu tenho a dizer. Já foi dito tanta coisa bonita. Bem, doutor, é sempre um privilégio tê-la aqui. Desejo melhoras rápidas, que eu sei que está a recuperar rápido, mas ainda falta um pouquinho. E quero agradecer-lhe muito por ter tirado esse bocadinho, sabendo que ainda está em consultório, está no meio das consultas, está a atender pessoas e está disponível para nós. Incrível. Queria só dar uma palavra de gratidão. Doutora Viana, das pessoas mais incríveis que eu tenho encontrado nos últimos tempos, e é uma pessoa extraordinária que, quando se encontra naquele eixo onde conseguir entregar e estar em condições, é uma pessoa absolutamente extraordinária, que queria valorizá-la muito, e obrigado por hoje ter tirado aqui um bocadinho do seu tempo, e tenho certeza que vamos ter aqui muitas mais vezes, Eu está que bem? Um beijinho agradeço grande também para o si. elogio, eu que agradeço também o elogio. Enfim, que não levantou ego, está bem, enche o coração e lá vai a alma, mas Não, continua a ser a o que mesma pessoa. estamos a fazer Sempre aqui é obrigada, só obrigada. melhorar o seu terreno. Estamos a melhorar a Ok, condição do seu terreno para ficar mais alcalino. Beijinho muito grande para si. E quem ok. terminar com o doutor José Paulo Pereira, como fazemos sempre. Paulo, remata só, por favor, aqui alguma palavra de sabedoria que tens sempre, só para não nos Tanta darmos coisa atenção. foi dita que é difícil agora não repetir. Imediatamente antes, a doutora Viana estava a falar do terreno. Eu tinha pensado exatamente abordar as coisas a partir desse prisma. Ela tirou umas palavras da boca. Isso só significa uma coisa: é que nós, efetivamente, estamos imbuídos do mesmo propósito. E por isso as coisas se sobrepõem por vezes. Pode parecer estranho às pessoas menos avisadas, mas é isso que se passa um bocado por aqui, é que nós temos um propósito que tem uma razão e um objetivo. A razão é fazer, espalhar aquilo que é positivo para todos nós, para as pessoas que nos ouvem, que se chegam a nós com o objetivo de estarem melhor. E depois também tem esta virtude, que é juntar pessoas que nunca se teriam juntado se não existisse esta perspectiva de um bem, de fazer um bem mundial. Portanto, eu espero que as coisas continuem assim, ou melhor dizendo, que as coisas se vão melhorando nesse aspecto. Se melhorar nesse aspecto, melhora muitas coisas. E peço também uma atenção especial para a perspectiva positiva com que olham para tudo isto. Com confiança e com consciência de que, se está alguma coisa aqui a funcionar, a chamar cada vez mais gente, cada vez há mais gente a juntar-se, cada vez há mais gente, provavelmente, em vários países do mundo, e as coisas não acontecem por acaso. Portanto, olhem para isto com a fé necessária, se é que se pode chamar fé, mas com a confiança necessária, porque um pensamento positivo faz milagres. Bem verdade. Bem verdade. Olha, até estou aqui meio emocionado, porque se há alguém que é uma pessoa de fé e de base és tu, e eu acho que não podíamos arrematar isto. Até me lembro, se me permitires,
Se me permitires, eu queria partilhar aqui um pequeno discurso de um CEO muito conhecido que uma vez lhe pediram para discursar durante 1 hora sobre o tema da saúde na empresa e ele falou 5 minutos. E o que ele falou é tão impactante que eu acho que gostava de. Não é eu não tenho a habilidade, aliás, fiquei muito tocado por aquilo que eu vos vou dizer agora, que eu acho que merece que vocês levem este pequeno presente para casa na linha de agradecimento ao Paulo Pereira. Ele dizia que a vida, qualquer um de nós, é como se fôssemos aqueles acrobatas de circo que tentam manter a saltitar 5 bolas ao mesmo tempo. Não é? Aqueles juggers, não sei, malabaristas, acho que o termo é malabarista, não é? Todos nós somos malabaristas de alguma forma. Todos nós temos várias bolas que temos que manter no ar, sempre à espera que nenhuma delas caia no chão. Mas a verdade é que a vida nos vai, às vezes, colocando obstáculos, desafios, o terreno às vezes abana um pouquinho, às vezes damos um passo e tropeçamos, e a nossa esperança é que nenhuma bola caia no chão. E o que este CEO, uma pessoa muito reputada, nem vou dizer o nome porque é alguém que eu respeito muito e que é de uma companhia que eu não gosto muito, mas respeito como ser humano, ele dizia que há 5 bolas e uma delas era de borracha e as outras, uma bola das 5, uma bola é de borracha e as outras 4 são de vidro. Então imaginem que se houver alguma bola que caia, é bom que não caia de vidro, a borracha até pode cair, volta a saltitar, mas as de vidro não. Eu vou-vos dizer quais são as bolas. Eu queria que vocês me dissessem ou que escrevessem qual é que vocês acham que é a bola de borracha. Pensem nisto. Se a bola de vidro cair, ela parte. Até podem voltar a juntar, mas nunca será igual. Mas a bola de borracha é a única que se cair no chão não há assim tanto problema. Então vou-vos dizer quais são os nomes das 5 bolas. Só queria que vocês escrevessem aqui qual é que vocês acham que é. Há uma bola que se chama saúde, a outra bola que se chama alma, a outra bola que se chama família, a outra bola que se chama profissão e a outra bola que se chama tempo. 5 bolas. Tempo, profissão, família, alma e saúde. Qual é a bola de borracha e quais são as bolas de vidro? Acho que não é muito difícil que vocês adivinhem, não é? Não é muito complicado. Exatamente. Está aqui a dizer a Cristina que a profissão é a bola de borracha. Pode cair várias vezes e nós damos sempre a volta. Se vocês deixarem cair a bola da saúde, ela vai quebrar, vocês vão voltar a uni-la, mas ela não é a mesma. Se deixarem cair a bola da família, garanto-vos. E há muitos de nós que às vezes não dão importância à família na altura certa e depois temos que remendar. Tempo. Se não usarem o tempo a vosso favor, ele não é possível. Esse nem dá para remendar quase, não é? Não sei como é que se faz. A única coisa que podem usar é X39 para prolongar a vossa vida com mais tempo, para poderem ter oportunidades de sobeja. E a alma, então, nem sequer quero falar. Nem vale a pena entrar por aí, que é quase, nem quer consiga imaginar pessoas que corrompem a alma, às vezes em coisas que nem têm nenhum, nem sei como é que conseguem trocar a alma maior por algo que não tem qualquer valor, e um dia pensam como é que eu posso restituir uma coisa que já não é possível restituir. Portanto, tenham muita atenção como é que fazem este equilíbrio, pelo menos destas 5 bolas, que eu acho que representam muitos de nós, e se deixarem cair alguma ao chão, que não seja nem a alma, nem a família, nem a saúde, nem o vosso tempo. É só o que eu vos peço. Quero dizer a todos obrigado, foi uma sessão extraordinária. Não tenho palavras para agradecer o trabalho do Paulo Pereira, a maravilha que é podermos contar com o Dr. Otávio, a incrível Maria Pinto, que eu não sei como é que ela faz, com tanta sabedoria. Eu acho que é das pessoas mais sábias e ao mesmo tempo mais trabalhadoras e dedicadas e com um equilíbrio emocional que não é o mesmo quando eu a conheci. É uma pessoa diferente hoje e que ela própria diz que ainda bem que está neste projeto porque a tornou uma pessoa diferente. E a doutora Viana é uma pessoa que às vezes não é tão bem compreendida porque tem uma forma diferente de ver o mundo, mas também é das formas das pessoas diferentes que nós podemos avançar porque elas também nos provocam e mexem connosco. E a doutora Viana merece muito o reconhecimento de uma pessoa que está sempre a dar o melhor que tem. Portanto, eu é que sou afortunado por estar neste ambiente, neste terreno tão fantástico, tão maravilhoso. Eu tenho crescido tanto, tenho aprendido tanto, e o facto de estar aqui apenas me pode dizer que estou na companhia certa, na altura certa, com as pessoas certas, e que estamos só a começar. Tudo o resto são pessoas que vocês têm que trazer, são pessoas que vocês têm que influenciar, têm que também, em gratidão, poder dizer vale a pena, vem ter connosco, vem conhecer, porque, não sei, eu fico sempre na expectativa de chegar às quartas-feiras, onde com o Paulo Pereira e com a equipa do Dr. Otávio podemos fazer isto, porque é serviço público, mas acima de tudo também é um lavar de alma
porque saio sempre daqui com mais energia do que entrei. Paulo Pereira, é verdade. Tu já me dizes que quando eu entro venho com energia, quando eu saio vou com energia, com o dobro e com o triplo, e é todas as vezes, portanto não me canso de dizer que é extraordinário o que nós temos. Nunca se cansem nunca de poder falar maravilhas do que temos, porque estamos mesmo só a começar. Mas o melhor mesmo, em alturas onde alguns de nós já vão começar a pensar em férias e em viagens, a melhor viagem que podemos fazer todos é uns nos outros, em pessoas boas como vocês todos são, certamente, e nas pessoas que se elevaram no Cidadão, quer na saúde, quer na sua vida, quer na sua esperança. É a melhor viagem que alguma vez podemos fazer. Eu estou muito, muito grato por estar aqui neste projeto com vocês. Mais uma vez, um abraço a todos e vamos encontrando por aí, espero com mais histórias. Um abraço para onde estiverem, partilhem. Eu depois vou fazer questão desta live estar gravada e poder mandar a todos, para que vocês também partilhem, e tenho uma certeza que as mensagens que vocês gostaram aqui podem chegar a pessoas que hoje não tiveram a oportunidade de estar connosco. Nós temos é que fazer o melhor da nossa elevação e partilhar com o maior número de pessoas possíveis. O resto é consequência, como alguém disse aqui, penso que foi a doutora Viana, quando temos saúde podemos viver, e com vida podemos ter as bênçãos todas, e nunca se esqueçam que sem saúde não há família, sem saúde não há profissão, sem saúde não podemos usufruir do tempo, e se calhar digo eu, sem saúde nem sequer podemos dar uso à alma devidamente, porque estamos diminuídos na nossa dimensão plena física, que também nos permite usufruir do relacionamento uns com os outros, e só se eleva em alma quem consegue relacionamentos, e quem não tem saúde não consegue a mesma qualidade de relacionamentos. É pelo menos o pouco que eu vou aprendendo nesta vida, o resto é praticar todos os dias com muita esperança que o dia seguinte seja melhor do que o anterior, e viver em plena consciência de que estamos perante uma tecnologia que nos eleva, que estamos perante pessoas que são absolutamente extraordinárias. Tudo o resto é história, e espero que seja uma história absolutamente brilhante para vocês. Mais uma vez, um abraço, descansem e, acima de tudo, façam com que a próxima vez que estivermos aqui todos sejamos o dobro ou o triplo das pessoas a abraçar cada história e cada testemunho, porque vale mesmo a pena viver desta forma. Um abraço e é um privilégio estar aqui com vocês. Até logo.